Hoje nós vamos ver Filhos, eu estou viva. A boa notícia. Então, Tereza tá lá, né? Trabalhando num hospital, num posto de socorro. E vamos lá para o próximo capítulo. Apesar da alegria da visita de minha mãe, eu continuava com saudade dos meus filhos. Deus sabe que não queria desencarnar, mas já estava adaptada à minha nova vida e satisfeita com ela. Porém, a saudade não dava tréguas. Minha mãe havia falado que em breve eu iria até meu antigo lar e poderia rever os meus queridos. Aguardando a oportunidade, permaneci calada, mas vivia em orações pedindo a graça de visitá-los. Certo dia, ao sair da casa de orações, onde tinha ido fazer preces para que Deus me desse a alegria de abraçar os que deixei na terra, encontrei Irmã Serena. Irmã Serena, gente, é a trabalhadora também do posto de socorro, né? Uma das responsáveis por lá. Com simpatia, ela me cumprimentou e pediu que eu sentasse em um daqueles bancos do jardim aprazível que circundava todo o casarão. Ela iniciou o diálogo. Tereza, desencarnei há muitos anos. Maria Tito que gosta, né, Maria Tito, de ouvir o tempo, né, do pessoal lá, né? Então, olha aí, ó. Tereza, desencarnei há muitos anos. 52 anos, para te ser exata. Deixei na terra minha menina Cecília, na época com 10 anos. Então, se ela desencarnou deixando a filha há 10 anos e já tem 52 anos do desencarne, a filha hoje se encontra com 62 anos. Até hoje, sinto a falta dela. Então, nós também não deixaremos de sentir a saudade, né? Embora seja o tempo que for, mas a saudade ela vai persistir até que chegue o reencontro. O que vai fazer a diferença é o quê? É a forma com que nós vamos lidar, né? Com o quê? Com essa saudade. Deixa eu chegar essa água e esse café pra cá, que senão derruba. Nunca deixei de ampará-la depois que me recuperei. Aqui mesmo, nesse casarão. Então, Ana, eu posso ficar pedindo alguma coisa pro meu ente? Não é aconselhável, porque a gente não sabe o estado dele. Mas a gente sabe, né, quando a gente tiver notícia, se ele tiver possibilidade para isso, a gente sabe que é possível com que eles nos intua, nos tente colocar no melhor caminho, vibre por nós, né? Aguardo com alegria o dia que ela também virá fazer-me companhia no plano em que ora nos encontramos. Mas isso se dará daqui a 20 e poucos anos. Então, o que a gente deduz a partir disso que ela nos fala? Se a filha se encontra com 62 anos e ainda vai partir daqui a 20 e poucos anos, quando ela for rever a filha que ela deixou com 10 anos, a filha irá, né, com a aparência de 80 e tantos anos, né, lá na casa dos 80 ou quase 90, né. Quando o seu tempo na terra estiver cumprido. Bem, ela está se saindo com honra de todas as provas do corpo físico, o qual irá abrigar a doença que ceifará seus dias no momento determinado pelo Criador. Tudo foi planejado para o correto cumprimento de seus deveres perante a lei. Cecília iria desencarnar de forma violenta, mas sua conduta atual está impedindo a morte repentina que na maioria das vezes desequilibra a entrada em nosso mundo. Portanto, devido aos créditos que está angariando, terá ela a bendita oportunidade de desencarnar vagarosamente, com tempo de refletir sobre seus erros
e acertos, e melhor ainda, por meio de longa doença que purificará seu perispírito de modo que ele seja possibilitado o ingresso na espiritualidade com o mínimo de energias físicas, as quais atrapalham e dificultam o acesso ao nosso mundo. Então vamos parar aqui para a gente fazer as considerações necessárias, né? Então ela vem e fala o seguinte, ela está contando para Teresa a história dela, né? Ela sabe que Teresa está ali aflita pelos seus, e ela fala, olha Teresa, eu desencarnei há 52 anos, deixei a minha filha de 10. Até hoje eu não deixei de ampará-la, né? Mas a minha filha só vai voltar ainda daqui a 20 e poucos anos, né? Então ela está mostrando para Teresa que a saudade não vai cessar, né? E que Teresa precisará encontrar uma forma, né? Ela sabe dessa necessidade de precisar vir à Terra, né, para poder rever os seus, né, mas que isso, se não aprender a conviver, né, com essa nova realidade, o que acontece? 1, 2, 3 visitas não serão necessárias. Não é que não serão necessárias, não será o bastante. Vai ficar igual a gente aqui, né? Pedindo notícia atrás de notícia. Pode dar 100 notícias que ainda não vai estar bom. Mas é por quê? É porque a gente ainda não sabe como conduzir esse processo. É porque nós ainda não temos maturidade e serenidade para poder levar conosco essa caminhada. Porque a saudade vai bater dos dois lados, né? E ela fala, né? Que a filha, ela iria desencarnar de uma forma violenta. Mas o que a livrou-se desse desencarne violento, esse desencarne que desequilibra tanto ao entrar no mundo espiritual, porque vai aos trancos, né? E vai mesmo arrastado, porque é abrupto, é agressivo. Devido a atos que ela teve na Terra, a determinadas condutas, é que modificou o rumo, é aquilo que eu disse para vocês antes. Tem o plano reencarnatório, projeto reencarnatório? Tem. Tem possibilidades ali que pode ser alterado? Tem. Ou por nós mesmos, ou pela espiritualidade, por merecimento, tá? Então, essa forma dela desencarnar violentamente foi se transformando, né? Ela vai chegar numa longevidade e vai desencarnar por uma doença que vai acometer o corpo físico e vai embora. A gente precisa de uma desculpa, né? Só que essa doença vai ajudá-la também a purificar o perispírito, né? Que ela fala aqui. E como é essa purificação de perispírito, Ana? Gente, eu já disse aqui para vocês que a gente numa cama de leito de hospital, ou acamado, seja em qualquer lugar, no hospital principalmente, nos leva a refletir e muito. É ali que a gente reflete sobre os nossos erros, sobre os nossos acertos. É ali que a gente muitas das vezes tem tempo de pedir perdão, de pedir a Deus misericórdia e, sobretudo, de entender o caminho que nós trilhamos e o caminho que nós queremos trilhar para sermos melhores. É ali, muitas das vezes, que nós vamos tirando as amarras do egoísmo, as amarras da vaidade, as amarras da soberba, as amarras da mentira, as amarras do orgulho, para que nós possamos, então, crescermos moralmente ou então enxergarmos a porta de saída de toda essa nossa conduta inviável que a gente vinha trazendo até então. Às vezes, muitas doenças que nos acometem, né, ou acometem aí um lugar, ou um povo, ou uma pessoa, seja lá o que for, vem por misericórdia, vem para chamar a atenção, vem para reflexão. E muitas das vezes somos nós que não damos ouvidos a ela, né? Mas às vezes é necessário.
tá? Então a gente tem que nos atermos, né, a essas coisas que a gente passa. Às vezes tem muitas pessoas lá nos leitos de hospital e os outros ficam assim, nossa senhora, coitada, que pena, que não sei o quê. Ao olho nu, né, de fato, a gente fica com dó, a gente fica com pena, né? Mas é muito bom também, por outro lado, para o resgate daquela pessoa. Então, o que a gente faz no momento que a gente sente, vem aquele sentimento de dó e pena? A gente não tem que ter esse sentimento por ela, porque esse sentimento é muito denso e pesado. Mas a gente pode fazer uma prece por ela, né? Senhor, dá a ela resignação, dá paciência, né? Senhor, faça por ela o que for melhor, né? Olhe por ela naquele olhar humano de em que eu posso te ajudar, né? Se ela aceita ajuda ou não. Que ajuda, Ana? Qualquer ajuda, até mesmo de uma palavra. Até mesmo de ir ali dar um banho. Até mesmo de ir ali colocar uma comida na boca, que tem tantos acamados que não conseguem, né? Eu mesmo, quando eu vou fazer trabalho voluntário no lar, eu adoro ficar com os acamados, né? Porque são aqueles que necessitam mais, que não conseguem. Os que conseguem se movimentar, levanta, toma sua água sozinho, né? Se alimenta sozinho, né? Eu já gosto de ir nos acamados, né? Para exercitar a minha paciência, de colocar colher por colher na boca, né? Muitas das vezes recusarem, outras vezes se alimentarem, outros, né, com alguma doença ou de Alzheimer, ou seja, alguma doença que acomete a mente, xinga, né? Mas aí a gente exerce a nossa paciência, né? Então, por isso que muitas das vezes a caridade que nós fazemos ao outro, nós estamos fazendo a nós mesmos, né? E não ao outro. Então, muitas das vezes, gente, quando nós estamos em determinadas situações ou passando por determinados tipos de sofrimento, é nesse sofrimento que a gente encontra muitas das vezes, né, algumas soluções, né, e alguns reparos que a gente precisa fazer para nossa vida, viu? Ela se calou e eu aproveitei seu silêncio para perguntar: foi o que aconteceu comigo? Sim, você se purificou por meio da enfermidade dolorosa e prolongada. Mas o que foi decisivo no seu caso é que aceitou tudo com resignação. Por isso se adaptou rapidamente ao lugar em que, por enquanto, permanece. Já percebeu que a maioria dos desencarnados são recebidos em enfermarias e você teve um quarto ao seu dispor? Foi uma honraria ao qual não sei o que fiz para merecer. Sua humildade e resignação, seus amigos e a caridade que você praticou em vida deram-lhe esse direito, sem esquecer os pensamentos de sua mãe e o esforço de Armando que tanto pediu por você, durante todo o tempo em que esteve encarnada. Fui pobre por quase toda a minha vida. Somente nos últimos anos meus bondosos filhos me deram conforto. Estou surpresa com o mundo dos espíritos. Já vi pessoas riquíssimas nas enfermarias a mendigar um pouco de atenção, e criaturas humildes e desvalidas da sorte financeira entrarem aqui como vencedoras. Veja, Teresa, não é o tesouro que ajuntamos na terra que dá ingresso ao lugar privilegiado no mundo espiritual. Aliás, não existe privilégio por aqui. Existe mérito. Qualquer pessoa pode conseguir aportar nestas paragens em condições até melhores do que a sua. Basta o coração estar afinado com a harmonia, independente da religião ou status sociais. Aqui de nada valem os tesouros da terra, mas sim os dons do espírito. Todos têm direito a lutar pelo progresso e conforto enquanto estão desencarnados. Porém, sabiamente deve lembrar do esforço em progredir e buscar fartura também de Deus. É o que eu já disse aqui para vocês, nós também já conversamos sobre isso no intuito de que quando nós falamos que nós estamos em crescimento moral, não quer dizer, né, que nós somos, não podemos ter conforto, não é isso.
né? Nós todos podemos, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo, né, que nós viemos plantando durante uma vida, nós podemos tirar proveitos disso, né? O que nós não podemos fazer jamais, né, é achar que não vai existir mais vida. É achar que é isso aqui e ponto, porque não é. Muitos acham que é somente a vida terrena e fica naquele corre-corre do dia a dia e esquece o que de fato aqui veio fazer. Esquece-se também de Deus, de Jesus Cristo, principalmente. E é aí que muitas das vezes chegam no mundo espiritual, muitos são até socorridos e amparados, mas ficam lá, né, com um vazio tremendo, com um vazio enorme dentro deles, porque aquele vazio que eles têm dentro dele precisa ser preenchido é de Deus. Precisa ser preenchido é de entendimento moral, é de equilíbrio, né? Por isso é que acontece determinadas coisas. E quando ela fala aqui, né, que veja, Teresa, não é o tesouro que aqui juntamos na terra que dá ingresso privilegiado no mundo espiritual, né? Já tem uma palavra, né, que diz sobre isso, né? Não junteis tesouro na terra, onde tudo a traça e a ferrugem destrói, né? Mas junteis tesouro no céu, né? Porque lá a nossa vida é eterna, né? Nós temos que querer ter, ajuntar alguma coisa diante de Deus, não é diante da terra. Porque embora é de nosso direito usufruir tudo que nós conseguirmos aqui na terra, aqui vai permanecer. E nós precisamos ter e entender esse desprendimento para que a gente não chegue do outro lado, né, com a cabeça toda, né, atordoada, né, pensando nos bens materiais que foram deixados na terra e que não são nossos, não são apenas emprestados. Porque aqui nós chegamos sem nada, retornaremos sem nada, né? Ou como se diz a minha vizinha, nós iremos com uma peça de roupa que para poder tampar a vergonha, né, que nós estamos levando de tantas coisas, tantas atrocidades que a gente comete do lado de cá, né? E levando a nossa sacolinha, né, de boas e más ações, que a nossa sacolinha das boas ações possam ser muito mais pesadas, né, do que as sacolinhas da negatividade, né? Quem esquece a presença da luz acaba encontrando a escuridão ao se defrontar com a verdadeira vida. Olhei o sol através dos louros cabelos de irmã Serena. Um sentimento de profunda gratidão misturou-se à saudade. Ela prosseguiu. Teresa, chegou a hora pela qual tanto espera. Bem sei que amava a vida a qual levava, que preferia não ter desencarnado. É verdade. Mas resignou-se com facilidade, devido às inúmeras renúncias que fez na vida. Estava acostumada a aceitar as situações adversas enquanto na terra e aqui acabou conformando-se com a nova vida. Não foi difícil aceitar minha nova vida. É bom demais estar em um lugar tão lindo quanto estes, mas a saudade... Muito bem, irmã Serena prosseguiu. Assim como eu acompanho de perto o desenrolar da vida de minha Cecília, você já obteve a permissão de visitar seus parentes encarnados e poderá, sempre que for possível, ajudá-los. Contamos com seu bom senso e coragem. Nem sempre é fácil ver os que ficaram. Muitas provas principiam a partir de um desencarne. É o que ora acontece com 2 de seus filhos. Não gostaria de vê-la triste, pois as dores não derrubam os filhos de Deus. Ao contrário, fortalece. Então, nós vamos parar aqui um pouquinho também para fazer essas considerações, né? O que a irmã Serena está dizendo aqui para Teresa? Olha... Você já está com autorização para poder ir à terra visitar os seus familiares. Mas ela espera que ela esteja preparada
porque nem sempre é fácil revê-los. Precisa-se então de quê? Equilíbrio. A gente sabe que tem exceções, né? Existem pessoas que estão em enfermarias e vêm acompanhada ver, ou então é buscado um ente familiar para ir até lá por necessidade, né? Daquele paciente ali. Mas a gente sabe que vence a Terra, na grande maioria das vezes, quando tem um certo equilíbrio, né? Quando não precisa ter o equilíbrio completo, mas pelo menos entender do que se passa, né? Assim como a Teresa está mais estável, né? Por quê? Porque às vezes o que vamos encontrar do outro lado não é tão bonito, né? Às vezes, eu tô com muita saudade do meu filho, tô com muita saudade da minha filha, eu preciso revê-lo, mas o que você vai encontrar não vai estar muito bonito, né? E da mesma forma somos nós aqui. Muitas das vezes a gente quer estar do outro lado, em sonho, em desdobramento com os nossos entes queridos, mas muitas das vezes, né, nós não temos equilíbrio para isso. Por quê? Porque o que nós vamos encontrar do outro lado também não será muito bonito, ou seja, nós vamos voltar pior do que nós fomos, né? Então, a irmã Serena diz aí para Teresa: Teresa, você vai encontrar, né, 2 dos seus filhos aí começando a passar por determinadas dificuldades, então eu espero que você seja forte, tá? E a Teresa responde: acho que estou preparada. Intuitivamente sei quais dos 2 irão atravessar duras provas nos próximos anos. Quero, com o consentimento de Deus, poder ajudá-los. Armando já tem tudo pronto para sua primeira visita. Ele irá com você. Armando é o ex-esposo dela na Terra, né? Quando? Amanhã, está bem? Está ótimo. Irão com vocês 2, sua irmã. Irão com vocês 2, sua irmã Maria e Heitor, seu professor. Feliz com a notícia, agradeci a irmã Serena. Ela prosseguiu. Antes de eu dizer se prosseguiu, gente, deixa eu falar para vocês. Vocês estão vendo aqui uma coisa? É a primeira visita de Teresa à Terra, né? Teresa vem sozinha? Não. Tá? Então, quando vocês ouvirem alguém dizer assim: olha, o ente de você já está muito bem, com livre acesso à Terra, vindo da Terra sozinho. Muito difícil, tá? Pelo menos aí para os recém-desencarnados, tá bom? Porque não sabe ainda nem como lidar aqui na Terra, né? Heitor é um espírito muito bem preparado para acompanhá-los. Ele tem considerável elevação que poucos percebem. Hoje ele aqui se encontra, pois pediu a Deus para ajudar a mãe que se demora em erros. Abnegado e amoroso, renunciou à oportunidade merecida de estar em planos mais elevados em favor do socorro da genitora. Espírito atuante na região umbralina, ao lado do Dr. Amaro, tem conseguido reconduzir muitos ao aconchego divino. Sua humilde tarefa de professor demonstra a grandiosidade do verdadeiro amor que age em silêncio. Esteja atenta para aprender com esse amigo em Cristo. Dito isso, ela se retirou para atender Clara, que requisitava sua presença. Avistei Heitor, o rapazinho gentil que me estava ensinando a escrever, e pela primeira vez notei nele uma aura reluzente que antes escapara de minha percepção. Ele se aproximou sorrindo. Heitorzinho, falei alegre, já sabe da novidade? Sei, e não vejo a hora de partir. Disseram que mamãe saiu do umbral e vaga pela terra em lugar próximo à casa de sua filha. Você poderá ajudar-me a tentar trazê-la para cá, Teresa? Eu ajudar você? Perguntei refletindo sobre o que irmã Serena me havia revelado. Então, olha aqui. O Heitor estava no mundo, estava nessa dimensão espiritual, embora ele já estivesse, né, com uma elevação bem maior, né, do que aquela dimensão estava ali, estava a energia, né, daquela dimensão. Heitor tinha uma energia muito maior do que aquela dimensão,
né? Então, por afinidade, se ele fosse escolher a energia que ele tinha, a afinidade que ele tinha, ele iria para uma dimensão superior, né? Porém, ele estava ali, ele preferiu permanecer numa região um pouco inferior àquela de afinidade dele, porque ele estava ali no intuito de ajudar a mãe, né? E ele vem com a notícia, né? Ele vai para a crosta terrestre, além de, para poder acompanhar, né, quem vai descer, quem vai vir em visita, ele iria também para poder ver se ajudava a mãe. Então, olha o que ele fala da mãe, né? Ele fala o seguinte: disseram que mamãe saiu do umbral e vaga pela terra em lugar próximo à casa da filha. É aquilo que também nós já comentamos aqui, né? O umbral ele está muito próximo da terra, né? A não ser o umbral cavernoso, que está bem intrínseco, os outros estão muito próximos da crosta terrestre, porque são dimensões mais baixas, né? E a Terra também é uma das dimensões mais baixas. Então, é muito comum que quando eles aprendem, eles saem de lá e vêm para a Terra, né? E ele fala, mamãe saiu do umbral e tá lá na terra, né? E está vagando lá por perto da casa de uma das filhas, né? Então, ou seja, alguma coisa ela tá querendo com essa filha, ou querendo voltar pro lá terreno, ela quer alguma coisa ali, né? Mas lá não é lugar dela ficar, né? Por quê? Não é acompanhar lugar dela ficar, porque ela vai acabar prejudicando a filha, né? Vocês já sabem que espírito sem entendimento na Terra, ele precisa sugar energias afins a eles que se encontram por ali. Ou seja, né, sugam, né, o ectoplasma. Tá? E ela responde aqui com todo prazer. Tem sido difícil chegar ao coração de minha mãe. Até papai já a perdoou, mas ela não se arrepende e continua vendo em nós os causadores de sua infelicidade. Olha aí a mãe aparentemente obsediando a filha, né? Mas agora estou confiante em que, desta vez, irei trazê-la ao nosso convívio. Contemplei os pássaros cantando alegremente, respirei o ar delicado, porém, ao olhar mais para longe, avistei o céu nublado do umbral. Pensei no sofrimento daqueles irmãos. Heitor e eu oramos em favor daqueles seres que perambulavam em agonia simplesmente por não aceitar o amor de Deus. Mas se era possível a existência do nosso casarão da esperança, também era possível que um dia eles fossem abrigados ali dentro para um novo reinício. E assim nós encerramos mais um capítulo, né, gente? Vamos mais um capítulo, gente? O próximo é pequenininho, o retorno à crosta. Crosta. O que a Maria Tita está dizendo aí? Vamos ver. Meu filho veio me visitar meses depois do desencarne, acompanhado de mãe e 3 espíritos evoluídos, vestidos de vestido azul cobalto. Eu me encontrava em desdobramento. A vida é uma gracinha, né? E ele veio mesmo. A Maria Tita tem uma família muito grande do outro lado, né? Quando fores embora, não precisará de receio nenhum, né, Maria Tita? Embora, quando a gente vai embora, a gente sempre deixa saudade, né? E fica com muita saudade, mas Nossa Senhora, né? A hora que começa a encontrar os outros do outro lado também é muito bom, né? Fica aquele misto, né, de sensação. Por isso que é muito bom a gente ir mais velhinho. Não que os outros também não vão se habituar, né? Mas além do desencarne, né? O tônus vital ia acabando lentamente, né? E aqueles que possuem alguma doença do corpo físico também vai acabando lentamente, mas quando a gente vai velhinho, eu digo que muitos já se foram, né? A gente é um dos últimos, embora a gente tenha por aqui neto, bisneto, mas a gente tem pessoas muito queridas também do outro lado, né? Então,
A gente não precisa ter receio, não. Pois é, minha filha, mas você vai ter com certeza, né? Com essa família grande que você tem lá, né? Eu tenho certeza que não tem, não deve ter, não é nem só uma casinha por lá, né? Deve ter até mais. Eu também falo e brinco todos os dias, né? Eu falo mesmo, eu falo, ai, se eu chegar aí e não tiver nenhum quartinho pra mim, né? E já disse pra vocês também que o Roberto já disse, o meu irmão também, né? Fala assim, pra a casinha pode ter sim, né? Mande os tijolos, né? Pra cá. Ai, é muito engraçado. Então vamos lá, gente? É pequenininho o retorno à crosta. No dia seguinte, fui trocar-me para a minha primeira viagem à terra. Queria estar bem arrumada, bem penteada. Maria sorria do meu entusiasmo. Sorria, né? Do entusiasmo dela, né? Ela queria ir toda arrumada, né? Bateram à porta. Era Armando. Estava acompanhada por um belo cachorro policial que, assim que me viu, pulou em meu colo fazendo festa. Que cachorro bonito, Armando. Então vamos lá, né, gente? Para aqueles que falam assim, no mundo espiritual não tem bicho, não. Vai tudo só lá pro Rancho Alegre ou pras colônias. Lê do engano, viu? No mundo espiritual existe sim animais e muitos deles, assim como aqui na Terra, trabalham muitas das vezes com os donos que chegam, desencarnam depois deles, trabalham com outros que precisam de uma determinada terapia, né? Então, parem com essa ideia de dizer, né, que o mundo espiritual não tem cachorro. Flávia Martins, se você estiver me ouvindo depois, né, nós já conversamos sobre isso, né, numa outra oportunidade, a gente falando dessa questão de animais no mundo espiritual, que a pessoa fala assim, não, animal não fica no mundo espiritual, não, é bate e volta, eles vão e voltam. É fato que a reencarnação deles, né, é mais rápida que a nossa, né? Mas isso não quer dizer que com todos são assim, todos vão e voltam, todos vão e voltam, todos vão e voltam, e que eles ficam lá só adormecidos, né? Parem com isso. Que cachorro bonito, Armando. Não se lembra dele? Olha que se lembra de você. Olha que ele se lembra de você. Observei o animal mais de perto. Fitei-o nos olhos. Reconheci aquele olhar amoroso. É Piloto, falei emocionada, enquanto o cão latia alegremente, parecendo muito feliz com minha lembrança. Como é possível? Ele morreu há tantos anos. E não é ele uma criatura de Deus? Perguntou Armando. Nada é sem propósito no universo. Toda criação divina é importante. Até mesmo um animal merece o sopro divino. Piloto foi mais que um amigo, sempre foi muito fiel e corajoso. Ele irá conosco, falou Armando. Será que pode? Ele está acostumado a essas excursões. Tem sido um parceiro constante nas visitas ao umbral. Não se preocupe, é comum a utilização de cachorros em determinadas empreitadas. Fico feliz em saber que também para ele a vida continua, conclui. Heitor aproximou-se, brincou com o piloto que parecia conhecê-lo. Este cachorro é um valoroso aliado. E sabe o que mais, Teresa? Ele também precisa progredir, falou Heitor. Nada deve ficar para trás no caminho da evolução. Então vamos? Será que elas irão me ver? Perguntei ansiosa enquanto caminhava ao lado de Armando, Maria, Heitor e Piloto. Toda vez que as visito, elas sentem a minha presença, disse Armando. Nunca fui melindrosa e, embora mais sensível, segurei firme a emoção. Encontramos o Dr. Amaro, que nos cumprimentou e afagou a cabeça do cachorro. Aí, Piloto, preparado para mais uma viagem à terra? O cachorro latiu alegremente. Fomos para a estação, onde recebíamos recém-desencarnados que precisavam de condução para ali aportar. Um carro estava à nossa espera. Despedimos-nos do médico e entramos. Viemos direto para a terra.
Nada vi durante a viagem, que foi curtíssima. Paramos nos arredores de São Paulo. Curiosa e com certa ansiedade, quis descer imediatamente do carro. Sentir o impacto das densas energias que nos circundavam. Maria amparou-me. Olha lá. Quando Teresa desce da condução que os trouxe do mundo espiritual até aqui, o que ela faz? Ela quer descer de imediato, mas não sabe se comportar ainda na Terra, uma região muito densa, de energia muito pesada. Então ela baqueia, né? Ou seja, ela quase cai, ela precisa de amparo. Então daí mais uma vez a gente sabe, né? Pessoa socorrida e amparada tá na Terra perambulando de imediato? Não tá, porque não sabe nem se portar aqui ainda, né? Aqueles outros que não estão socorridos ficam por aí, não têm consciência, né? Muitas das vezes não tem uma determinada consciência, ou então começa a aprender a como se comportar entre nós, né? Encarnados, e aí suga de um, suga de outro, vai aprendendo a sobreviver por aqui. Isso é por causa da poluição? Perguntei. Poluição mental, ela respondeu. Piloto desceu do carro e ficou em posição de alerta. Vamos orar pedindo a orientação divina, sugeriu Heitor. Após a prece dele, eu me senti melhor. Armando esclareceu. Embora o Casarão da Esperança esteja situado em região próximo da orbe, lá respiramos energias sublimes devido ao alto padrão de pensamento encabeçada pela querida irmã Serena. Aqui nessa cidade as energias são contraditórias. Há um sem fim de angústias, pensamentos deprimentes e violentos em contrastes com outros padrões mais elevados. Ou seja, está tudo misturado. É como se saíssemos do oxigênio puro para respirar um ar bastante poluído. E como bem disse Maria, a pior poluição é a mental. Atenha-se à prece todas as vezes que se sentir mal, pois ela é a nossa reserva de forças. Então, que isso também possa servir para nós. Que todas as vezes que nós sentirmos cansados, que nós sentirmos com uma certa necessidade de pararmos, nós possamos parar e fazer a nossa prece para que nós possamos continuar seguindo. O restante do caminho seguiremos a pé. Será um aprendizado para todos nós, lembrou Heitor. Saímos a caminhar pelas ruas da cidade. Era manhã e o trânsito, como sempre, estava parado. Espíritos zombeteiros corriam entre os carros. Em alguns paravam e metiam a cabeça lá dentro. É como se fosse um banquete. Era Heitor quem falava. O nervosismo devido ao congestionamento faz muitos encarnados perderem o equilíbrio e se encherem de ódio, emitindo energias grosseiras que são o repasto desses infelizes espíritos atormentados. Muitos espíritos em desatino invadiam a cidade e sem nenhum respeito entravam nos carros, subiam nas pessoas e espiavam pelas janelas das casas, dos apartamentos, esperando o momento propício para entrar. Qual que é esse momento propício para entrar? É o momento que você vai vibrar e entrar em afinidade com ele. Se é um espírito que está lá fora, gosta de intriga, de briga, de confusão, a hora que começar ele vai entrar. É ali que ele vai achar a energia que ele precisa, né? É daquilo que ele vai nutrir, que ele vai se sentir bem. Então ele fica ali à espreita, né? Lembra quando eu comparei para vocês, eu disse a vocês que muitas das vezes, né, o espírito está passando lá na rua e sente a vibração que está aqui dentro. Vou dar um exemplo para vocês do hoje, do agora. Eu estou aqui, né? Com vocês nós estamos conversando, estudando, levando a entendimento sobre a espiritualidade. Quem que tende a aproximar daqui da minha casa? Primeiro que o Roberto está aqui, Roberto nunca vem sozinho, tem um guardião lá fora. Mas vão aproximar-se apenas aqueles que têm interesse também de aprender alguma coisa, né? Porque muitos vão passar
vão ver a vibração que encontra-se aqui dentro, a vibração de estudo, a vibração de levar conhecimento, e vai passar lá e vai torcer o nariz. E ali eu não vou, não quero escutar, né? Aquela coisa chata que estão falando ali que não me interessa, não. E passa, vão embora. Né? Por quê? Porque aqui ele não encontrou afinidade. Aqui ele não encontrou a energia que ele gosta, que ele precisa, que ele está inserido ainda, né? Mas um dia ele vai caminhando, e o que a gente espera é que todos, né, vão progredindo, mesmo que a passos curtos e muito lentos, mas que progridam cada dia um pouquinho, né? Alguns gargalhavam enquanto outros se lamentavam e choravam. Tive medo. Um sofredor de aspecto sinistro olhou para mim. Piloto rosnou para ele, que se afastou rapidamente. Não tema, Teresa, são apenas doentes da alma, mas continuam sendo filhos de Deus como nós. Não há por que temer pobres irmãos doentes. Mantenha-se calmo. Armando tranquilizou-me. Mas é assim em toda a cidade? Existem lugares mais tranquilos. Faça uma prece e verá que não estamos em uma cidade caótica e desamparada, propôs Heitor. Orei com fervor e ao abrir os olhos vi cenas maravilhosas, bons espíritos por todos os lados, acompanhando seus protegidos e ajudando irmãos em sofrimento. A paisagem melhorou muito. Tudo é uma questão de sintonia. Atraímos aqueles com os quais nos sintonizamos, disse Heitor. Entendi a lição recebida. Fiz carinho em Piloto, que lambeu meus dedos. Era um cão dedicado e fiel. Prosseguimos. E assim nós encerramos mais um capítulo, né, gente? Então, olha lá. Por que a princípio, Teresa, né, viu toda aquela confusão? Ela só conseguiu ver no primeiro momento, né, os espíritos que estavam ali, os arruaceiros, né, fazendo bagunça, fazendo confusão. Porque quando ela adentra, né, baqueia, a energia dela atrapalhada, ela começa a ver tudo ao redor, vem o medo, a sua vibração cai, né? A sua vibração, na hora que a sua vibração cai, você vê aquilo que é afim, né? Medo é vibração pesada, então você vê aquilo que está mais pesado. Quando você ora, eleva então a sua vibração, você consegue visualizar não somente aquilo de tão ruim, mas você consegue enxergar em cada ponto que ali também existe a misericórdia divina. E por isso ela começou a enxergar espíritos também de luz trabalhando, tentando ajudar, né? Aqui na Terra, gente, é tudo muito bagunçado, é tudo muito confuso, né? Por isso que fica às vezes muito difíceis, porque existem espíritos bons, existem espíritos ruins, existem mais ou menos, é aquela confusão, né? Tá todo mundo caminhando, são todos filhos de Deus, né? Uns estão mais para trás, outros estão mais à frente, mas uns ainda cometendo tamanhas atrocidades, né? E colocando e fazendo aquela bagunça, né? E faz aquela bagunça. No mundo espiritual é diferente, né? Os espíritos se agrupam por afinidade, né? Jamais um espírito que está sem aceitação de elevar a sua energia, ou seja, um espírito em zona umbralina que ali quer permanecer ou está sem entendimento necessário para dali sair, ele jamais conseguirá subir e permanecer numa zona mais limpa, numa vibração mais sutil. Porque a vibração dele não é aquela. Ele se subir, ele passa até mal. Então, ali embaixo ele permanece. Então, quando eu tenho o entendimento, quando eu tenho o equilíbrio, eu agrupo aquele que tem o equilíbrio e o entendimento afim ao meu, né? Então, a energia fica toda nivelada, podemos dizer assim,
né? E quando sai um espírito de uma dimensão dessa, onde já tem um pouco de entendimento, a energia está estabilizada, né? Está ali equilibrada, desce e vem para a Terra, se mistura muita bagunça. Então é necessário saber-se como lidar aqui. E por isso que na maioria das vezes não vem sozinhos, né? Porque não tem o preparo para aqui estar. Precisa vir com pessoas que já têm um determinado equilíbrio para aqui permanecer.